Vamos ler juntos, queridos, o verso 22, o último versículo, portanto, do capítulo 8. Olharão para a terra, e eis aí a angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Amém. Querido Pai, nós estamos e continuamos, na verdade, em Tua Santa Presença e fazemos, por meio do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador. Temos lido a Tua Palavra nesta noite, querido Pai, em várias partes da Bíblia Sagrada, e rogamos que o Teu Santo Espírito, querido Pai, que é o inspirador daqueles que escreveram, ilumine agora o nosso entendimento, nos dê compreensão para compreender a Palavra e aplicarmos em nossa vida, para que sejamos não somente ouvintes, mas praticantes dessa Palavra bendita. Louvado seja o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas nós estamos nesse tempo do ano, né, que é chamado de, muitos falam do clima natalino. Você liga a rádio ou a televisão e que se sai é uma insistência que estamos nesse clima natalino. Você observa isso em todo lugar. Por exemplo, se passar em frente ao condomínio onde eu resido, irmãos, vão notar que o muro inteiro está cheio de lâmpadas coloridas. Não só o nosso, mas os outros, as árvores também, eles enrolam aquelas luzes ao redor, levantam árvores de Natal, Papai Noel e assim por diante, e insistem que nós devemos viver esse clima. Não explico muito bem o que é esse clima, mas dizem que nós devemos tentar viver. E recebemos cartões e tudo mais. Eu recebi, por exemplo, não vou nem dizer de onde veio, irmãos, de uma certa entidade, onde tem as suas bolas coloridas, né, para a época, e onde a mensagem é a seguinte: é momento de compartilhar amor, celebrar a vida e fazer nova lista de sonhos e objetivos para o ciclo que vai começar. E termina dizendo: boas festas. Boas festas quer dizer que você possa comer um peru bem assado, não é isso? Dar presentes, receber presentes, irmãos, é esse o clima. Mas é um clima, irmãos, que não mostra a realidade das coisas. Que não mostra, irmãos, realmente o que o mundo está passando. E os nossos dias, ainda que tenham um nome, não corresponde, irmãos, à realidade na vida das pessoas. E precisamos olhar para a Palavra de Deus para ver, irmãos, o que a Bíblia diz. E que a Palavra de Deus diz, por exemplo, em 1 João, capítulo 5, irmãos, é que este mundo jaz no maligno. E é ele que está agindo, irmãos, para desviar a atenção e para distrair a atenção e conduzir para outras coisas supérfluas que não têm nada a ver com a realidade. A realidade é outra, totalmente diferente. Parece, irmãos, que é isso que estava acontecendo, não só nos nossos dias, mas nessa época em que o profeta Isaías foi enviado pelo Senhor para falar. Primeiramente, irmãos, não só para falar para Judá, mas para falar também para as 10 tribos do norte, isto é, para Israel, irmãos. Que desde que houve aquela separação, irmãos, quando Roboão foi eleito rei, irmãos, e acabou provocando a separação das tribos, essas tribos do norte, irmãos, as 10 tribos se separaram, irmãos, se desviaram totalmente do caminho do Senhor. Passou a ser, irmãos, uma nação com o nome de Deus, mas uma nação totalmente idólatra. Levantaram, irmãos, animais para serem adorados, em Samaria e também no norte, irmãos. E apesar de Deus mandar constantemente avisos, irmãos, os anos foram passando e apesar dos avisos,
ainda que talvez estivessem incontentes com o clima de aparente paz que estava reinando, mas estava chegando o momento, irmãos, em que o juízo de Deus deveria de cair sobre aquela nação. Quem já leu, irmãos, Isaías, vai lembrar que aqui mesmo em Isaías, irmãos, nesse capítulo 8, tem uma profecia, irmãos, do que iria acontecer com aquela nação. Olhe, por exemplo, um pouquinho para trás, capítulo 8 ainda, irmãos, onde o Senhor fala para Isaías o seguinte, verso 3. Fui ver, conforme o Senhor mandou, fui ter com a profetisa, ela concebeu, deu à luz um filho, verso 3. Então me disse o Senhor, põe o nome, que nome? Rápido, despojo, presa, segura. Já tentou colocar esse nome no seu filho? Verso 6, porque antes que o menino que acabou de nascer, sabe dizer, meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E foi exatamente o que aconteceu, irmãos, quando a Síria invadiu, irmãos, aquela região do norte. Por isso que quando chegamos no verso 9, irmãos, o fim do verso 8, irmãos, é uma descrição do que aconteceria com a nação. Vou ler, irmãos. Apesar do descanso, apesar da indiferença, da incredulidade, de estarem vivendo para si mesmos e vivendo num clima aparentemente bom, que o Senhor aqui profetiza, através do seu servo, que vão olhar para a terra, essa terra, e eis aí o que, irmãos? Angústia, escuridão, sombras de ansiedade serão lançados para densas trevas. Pode só imaginar, irmãos, quando o poderoso império assírio, irmãos, cruel como ele era, invadiu, irmãos, não só conquistou todas as cidades, mas invadiu, inclusive a capital Samaria, muito embora tenha ameaçado Jerusalém, mas Deus não permitiu que entrasse em Jerusalém, mas levou todos os seus habitantes, irmãos, como escravos para a Síria, irmãos. Esse era o clima que aqui o profeta está dizendo que aconteceria, irmãos. Esse é o clima, irmãos, que o mundo tenta maquiar isto como se fosse algo muito bom, essa que estamos vivendo, porque não está vendo a realidade que o Senhor revela no coração das pessoas. Apesar de estarem cantando, apesar de estarem fazendo tanta propaganda, tantas luzes que estão brilhando aí, irmãos, os nossos dias não são diferentes. A humanidade, de modo geral, e o nosso país, de modo geral, não preciso estender muito, continua, irmãos, na escuridão, nas trevas, muito embora tenha uma aparência, melhor dizendo, de religiosidade, nós não conhece, não ama, não serve o Senhor Jesus de todo o coração, nem conhece a Cristo como Salvador. É esse o quadro, irmãos, que a Bíblia apresenta. Por isso que quando entramos no capítulo 9, irmãos, existe uma palavrinha-chave aí, essa palavra é mas. Irmãos, quando aparece isso, nós já falamos uma vez, irmãos, temos que dar graças a Deus, porque esse mas, irmãos, quando aparece algumas vezes a palavra de Deus, irmãos, ela funciona como se fosse, irmãos, a dobradiça de uma porta. Quando você entra numa porta, lembra que eu mencionei isso uma vez, não é? E você, para abrir a porta, ela gira duas ou três dobradiças, irmãos, revelando um lado de fora, irmãos, e um lado de dentro. E esse lado aqui que a Bíblia está apresentando, irmãos, é um lado de escuridão, é um lado de perseguição, irmãos, de morte e de angústia, irmãos, que estava Deus anunciando há muito tempo que viria sobre a nação. Mas o nosso Deus, irmãos, é cheio de misericórdia, que ao mesmo tempo que Ele manda o juízo, irmãos, o Senhor, na sua misericórdia, faz promessas. Por isso, irmãos, que logo no entrar, irmãos, você sente que há uma mudança, irmãos, que está ocorrendo na mensagem. Termina, irmãos, com escuridão, com angústia, com perseguição, com morte, irmãos. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, irmãos, coloca este mas. E esse mas, ele diz o seguinte: mas para a terra, que estava de que jeito?
aflita, o Senhor promete o quê? Ela não continuará a obscuridade. Amém, irmãos? Quando lê a palavra, irmãos, lembre de glorificar o Senhor, porque você vai notar Deus enviando o seu juízo sobre o seu povo, irmãos, sobre as nações, mas Deus, na sua graça, se move, irmãos, a favor, para dar oportunidade para que o pecador se volte para o Senhor Jesus ainda. Irmãos, se você ler a Bíblia com cuidado, vai ver que apesar de tudo o que aconteceu, nunca este mundo, irmãos, ficou sem testemunho, sem uma prova do amor, do cuidado e de tudo que o Senhor fez para que os pecadores voltassem para Ele. Jamais, em momento algum da história, irmãos, houve um momento que alguém não apareceu. Foi assim, irmãos, na época de Noé, quando Deus olhou para a terra e viu que a terra estava totalmente corrompida no coração. Mas Deus, na sua graça, levantou um homem chamado Noé, irmãos, que foi, a Bíblia revela que ele foi um pregoeiro da justiça para trazer a oportunidade ao povo para se arrepender e crer no Senhor Jesus, muito embora o povo não aceitou. Mas aqui novamente, irmãos, e ele promete o seguinte: Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra do quê? De Zebulon e a terra de Naftali, irmãos. Essas duas são mencionadas, nós estamos exatamente ali, irmãos, na Galileia, no norte, e foram, irmãos, os primeiros tribos ali, irmãos, que foram alcançados nesse avanço, nessa, irmãos, guerra que a Síria lançou, irmãos, contra o povo de Deus, que estava reunido ali porque não quis saber de ouvir a palavra do Senhor. Então, nos primeiros tempos, mas observe, irmãos, que a Bíblia fala nos últimos tempos. Nos primeiros tempos ele tornou desprezível essa terra, mas nos últimos, ele fala, irmãos, aqui uma profecia, irmãos. Por isso que Isaías, irmãos, é chamado do profeta, irmãos, evangélico, não é isso? Porque tantas promessas, irmãos, sobre a vinda de um Salvador, irmãos, sobre a graça e a misericórdia de Deus, irmãos, que enche. Se você ler com cuidado Isaías, irmãos, vai ver quantas promessas aparecem aqui sobre o nosso amado Salvador. E esta é uma delas. Porque é aqui que lemos hoje, irmãos, é aqui que tem a promessa da vinda do Salvador, chamado maravilhoso o quê? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, está aqui, logo nesse capítulo 9. Então ele está dizendo, nos últimos tempos que começariam com a vinda do Salvador, o que aconteceria, irmãos? Naquele tempo que o Senhor declara como sendo últimos, ele fala aqui o seguinte, irmãos, que nos últimos tempos, o Senhor nosso Deus tornaria essa terra que está na obscuridade, irmãos, que estava em angústia, estava, irmãos, em sombras de ansiedade, tornaria esse mesmo lugar, irmãos, essa mesma região da Galileia, que aqui é chamado, irmãos, tornaria glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Amém, irmãos? Porque é uma promessa, irmãos, feita mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo, irmãos. Uma promessa que vem vindo, irmãos, desde o jardim do Éden, irmãos. Na verdade, desde a eternidade, irmãos. Quando o Senhor viu que íamos cair no pecado, irmãos, o Senhor prometeu desde a eternidade a vinda do Cordeiro, irmãos, morto desde a fundação do mundo, irmãos. E o Senhor aqui, irmãos, repete novamente, e agora a promessa, irmãos, aparece aqui. Então, irmãos, quem ouviu com cuidado a leitura, foi feito desse capítulo 9, irmãos, ouviu também o conjunto dos jovens, não é isso, cantando essa mesma passagem, irmãos. Já descobriu aqui, irmãos, como é que esta profecia, irmãos, de que seria, como ele prometeu aqui, irmãos, tornaria aquele ambiente todo, aquela terra e aquele caminho como glorioso, irmãos. E como foi cantado aqui, irmãos, 3 coisas preciosas aparecem aqui. Quem já leu e conhece a Escritura vai me ajudar a ver cada uma delas, irmãos. A primeira delas está no verso de número 2, irmãos. Vamos ler juntos o verso 2. O que nos diz o verso 2, irmãos? O povo
Esse povo, irmãos, que andava em trevas que já foi mencionada anteriormente, trevas hoje ainda no coração daqueles que ainda não conhecem a Cristo. O povo que andava em trevas, o quê? Viu grande luz. E aos que viviam onde? Na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esta sombra mencionada, irmão, no verso 22 do capítulo 8. Pois bem, onde havia estas trevas mencionadas, essa escuridão que é mencionada no verso 22, o Senhor promete que ali haverá grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É por isso, irmãos, que quando o Senhor, nosso Deus, na sua graça e por amor a nós, a mim e a você, enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus, irmãos, um pouquinho antes, irmãos, quando ele enviou, inclusive, irmãos, lembram o pai de João Batista? Quando, irmãos, o seu filho nasceu, ele profetizou dizendo que o sol nascente das alturas, porque nos visitaria, uma referência ao Senhor Jesus. É por isso que toda a palavra de Deus, irmãos, ao se referir ao Senhor Jesus, irmãos, fala a respeito dele como a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Eu não sei se você já teve essa experiência, irmãos, do que é andar na escuridão. Me lembro, irmãos, que lá na casa que eu morava anteriormente, antes de mudar para o apartamento onde estou, irmãos, o nosso quarto de casal, irmãos, ali na rua Zurique, irmãos, ele tinha um detalhe, irmãos, quando apagávamos a luz, ele ficava totalmente escuro. Não sei se a janela fechava bem, a veneziana fechava direitinho, era veneziana, né? As venezianas antigas, bem fechada. Ainda uma cortina, irmãos, ficava a porta fechada também, irmãos, o quarto ficava um breu. Sabe o que quer dizer um breu? Totalmente escuro. Aliás, a melhor maneira para dormir é essa: apaga tudo. Eu me lembro até hoje, irmãos, é proibido rir, viu? Mas eu me lembro até hoje, irmãos, que às vezes acordava durante a noite, irmãos, com vontade de ir ao banheiro, irmãos, meio sonolento, irmãos, naquela escuridão. Eu vou confessar para os irmãos, eu tinha dificuldade de ver exatamente onde é que ficava a porta. E eu me lembro até hoje, irmãos, que eu saía assim, ó. Quem olhasse aqui ia ficar espantado, falei, o que será que está acontecendo? Eu olhava assim, falei, eu tenho que usar essa porta. Mas não somente eu, descobri que a minha querida esposa também. Me lembro que uma noite eu acordei e escutei. Eu falei, o que será? Aí eu fui acender a luz, era mesmo. Por favor, não ri. Minha esposa estava lá assim também. Mas quando a luz se acendeu, irmãos, nós vimos onde estava a porta. Lógico que a porta não saiu do lugar, irmãos, mas aquelas trevas. Nunca, irmãos, mais vi um quarto tão escuro como aquele. Irmãos, a coisa mais triste é não só andar numa escuridão física, irmãos. Às vezes a pessoa não consegue enxergar mesmo, às vezes é cego, mas a pior coisa, irmãos, é você andar numa escuridão espiritual, sem ter o conhecimento da luz, irmãos. Mas que Deus, irmãos, quando Deus, na sua graça, enviou seu único Filho, o Senhor Jesus, por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá em si a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor, nosso Deus. Por isso é a promessa dele. Por isso que quando nós lemos Eclesiastes, nós precisamos entender o que Salomão escreveu ali, quando ele falou, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Como é gostoso, irmãos, a gente levantar e ver o sol brilhando, poder ver a luz brilhando. Mas muito mais, irmãos, podemos ver, queridos irmãos, a luz que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. E quando o Senhor, irmãos, promete aqui nesse capítulo 9, verso 6,
É essa promessa que o Senhor está dando, que haveria de vir a este mundo o seu Filho amado, que esse Filho amado seria um conselheiro maravilhoso, que ele seria Deus forte, todo-poderoso, que ele seria o Pai da eternidade, o Deus eterno, que ele seria e traria, irmãos, a paz em nosso coração, porque ele é o príncipe da paz. Que penso, irmãos, se você já é do Senhor Jesus, quando o Senhor abriu os seus olhos. Lembra, irmãos, a Bíblia fala que quando Deus criou, irmãos, os céus e a terra, havia o quê? Lembra disso? Eu falei mais de uma vez aqui, irmãos, aquela passagem de Gênesis, havia trevas sobre a face do abismo. Mas essas trevas não permaneceram. E não permaneceram, irmãos, porque logo a seguir disse Deus, haja luz. E a luz inundou, irmãos. Houve um dia que a minha vida, irmãos, estava desse jeito. Eu estava em trevas, sem o conhecimento da graça de Deus em Cristo Jesus, irmãos. Que coisa terrível era andar assim. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que o Espírito do Senhor, irmãos, ele um dia penetrou no meu coração, iluminou meu entendimento. Esse, irmãos, que diz a palavra de Deus, por exemplo, irmãos, só para relembrar a passagem que é tão preciosa, sem desmarcar aí, aquela passagem, irmãos, de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, eu vou ler, irmãos. Já li aqui várias vezes, irmãos, o irmão deve saber de cor, mas eu vou ler de novo. 2 Coríntios 4, 6. Irmãos, lembrando daquele episódio lá, e citando, na verdade, o que aconteceu em Gênesis, verso 6, porque Deus, 4, verso 6 do 2 Coríntios, porque Deus que disse o quê? Das trevas resplandecerá a luz. Quem? Ele mesmo resplandeceu, iluminou o nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, irmãos. Amém, irmãos? Eu me lembro, irmãos, como isso aconteceu na minha vida, irmãos. Apesar de estar na igreja e tudo, mas houve um dia que o Senhor, pela sua graça, irmãos, entrou no meu coração e disse, haja luz. Ele resplandeceu a sua luz, irmãos. Porque eu estava, irmãos, como Israel no passado, estava como muitos ainda estão no dia de hoje. Quem sabe se você que está conosco, esteja alguém que ainda esteja vivendo dessa maneira, sem o conhecimento, sem provar essa iluminação do Espírito no coração. Não é a religião que salva, não é a igreja que salva. É só o Senhor Jesus e aquele em cujo coração, irmãos, o Espírito Santo penetra e abre o nosso entendimento, ilumina o nosso coração, mostra a nossa vida de pecado, irmãos, de rebeldia, revela o amor de Deus, como esse amor, irmãos, se revelou na morte do seu filho, na vinda do seu filho, irmãos, e na morte dele pelos nossos lugares, lá na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor, irmãos, se não fosse ele operar, irmãos, eu continuaria em trevas, e você também. Mas Deus, na sua graça, ele disse, na minha vida, irmãos, existe um mas. Era escuridão, era angústia, eram sombras de ansiedade, irmãos, sem convicção, sem saber para onde ir após a morte. Mas, verso 9, irmãos, mas Deus, na sua graça, irmãos, iluminou meu coração, irmãos, para que eu entendesse, derrubasse as barreiras, irmãos, fizesse as trevas se afastarem da minha vida para eu conhecer. E cada um daqueles que tem o Senhor Jesus sabe que é assim. Louvado seja o Senhor, irmãos. Mas há uma segunda coisa, irmãos. Verso 3, voltando para Isaías 9, fala de uma segunda coisa preciosa. Vamos ler juntos o verso 3 do capítulo 9. Tens o quê? Multiplicado este povo, a alegria de aumentar. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Amém, irmãos? A segunda coisa, irmãos, que verdadeiramente acontece, irmãos, é não somente, primeiramente, uma gloriosa luz, mas há também aqui, irmãos, vamos chamar assim, uma gloriosa alegria, irmãos, que entre nós. Se os irmãos observaram com cuidado, quantas vezes aparece a palavra alegre ou alegria? Só nesse versículo, irmãos.
1, 2, 3 e exultar também, irmãos. 4 vezes, irmãos, isso acontece. Irmãos, se há uma coisa que caracteriza a vida daquele que teve a bênção de ter um encontro com Jesus e nele confiar como Salvador, irmãos, é que ele tem o quê? Alegria no coração. Há um corinho antigo que diz: essa alegria não vai mais passar. Essa alegria não vai mais passar. Com Cristo no meu coração. Um corinho antigo que nós cantávamos. Esta é a promessa que o Senhor dá. Por exemplo, irmãos, a palavra de Deus diz também, o salmista, né? Lá no Salmo 16, Davi diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Por isso, irmãos, crente macambuzo, conhece essa palavra aí? Então tem que ver o dicionário aí, né? A coisa que eu acho estranha, irmãos, é ver o crente com o rosto fechado, irmãos. É lógico que há algumas preocupações que às vezes fazem a gente ficar assim, né? Por isso que o pastor, irmãos, às vezes acaba pegando esses sinais, né? Ontem mesmo estava falando com um determinado pastor, eu falei: irmãos, olha, quando a gente chega na porta da igreja, cumprimenta o irmão, diz: irmão, está tudo bem, e ele responde: está tudo bem. Os lábios estão dizendo uma coisa, mas se você prestar atenção, algumas vezes os seus olhos, aquele irmão, estão dizendo totalmente diferente. Ou é porque está passando algum problema sério, ou alguma angústia. Mas mesmo que passe por esse momento de angústia, irmãos, e dificuldade, como nós estamos sujeitos aqui nesse mundo, irmãos, nós temos uma promessa do Deus que não pode mentir. Deus nos colocou pela sua graça na família dele. Somos filhos de Deus. Ele disse que nós não devemos levar sobre si os nossos fardos, mas lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E como é bom, irmãos, chegar ali, lançar o fardo e não recarregar de novo, não trazê-lo de volta, mas deixar ali. Então, irmãos, mas há alguns crentes que parece que passam a vida sempre assim, com o rosto fechado. E muito embora não diz, irmãos, mas a gente percebe que alguma coisa não vai bem. Eu conheço um determinado, no nosso ministério, irmãos, eu conheci pessoas assim, cujo rosto, irmãos, não revelava um momento sequer de alegria. Dava para ver na vida dele, irmãos, e especificamente muitas vezes no lar dele, no relacionamento dele com a sua esposa e com seus filhos, que as coisas não davam bem. E muitas vezes, irmãos, ver a tristeza mais tarde, que no fim o casal acabou se separando, mas alguma coisa não ia bem, porque, irmãos, esta alegria não passa. Quando eu começo, irmãos, a relembrar alguém me disse o seguinte, aliás, eu li num certo livro, irmãos, num certo Deus do passado, que quando olhamos para a cruz, irmãos, vemos ali o amor do Senhor Jesus, irmãos, a entregar a sua própria vida por nós. E esse servo do passado disse: muitas vezes a pessoa acha que o Senhor Jesus morreu na cruz para tirar toda a antipatia que Deus o Pai tem contra nós. Ele diz: é errado pensar assim. Se você olhar para a cruz e ver ali a prova do amor de Cristo, se você se for como se fosse um rio, se você continuar seguindo esse rio até chegar na fonte, você vai encontrar a fonte desse amor no coração de quem? Do nosso Deus e Pai. Foi porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. E a palavra de Deus me diz, queridos, que o Senhor nosso Deus está em Jeremias 31, com amor eterno eu te amei. Amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, o que? Fomos atraídos para o Senhor Jesus. E alguns de nós, irmãos, chegamos a Jesus, às vezes relutantemente, às vezes pensando no que vamos perder.
Que quando as coisas boas estão nos deixando para trás, irmãos, quando na verdade, irmãos, há uma riqueza infinita, irmãos, de uma eternidade junto com o Senhor, irmãos, o perdão dos pecados e a habitação do Senhor pelo seu Espírito em nosso coração. Irmãos, é só um grande parar, não apenas ler a palavra, leia, medite em cada palavra. Às vezes é uma palavra pequena, irmãos. Tem muita coisa ali que o Senhor quer que eu olhe, como nessa aqui. Você sai do capítulo 8 e entra no capítulo 9, irmãos, e entra numa promessa preciosa, e há ali, irmãos, esta dobradiça massa. De um lado, escuridão. Do outro lado, irmão, da dobradiça, da porta, irmãos, está luz, está alegria. Mas para aquele que crê no Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados e vem a Cristo como seu Salvador. Eu vou dizer uma coisa, irmão, não somente o nosso coração se alegra, irmãos, mas é tão bom estar com outros e juntos compartilharmos o quê? A mesma alegria, irmãos. Há uma diferença, irmãos, marcante. Por isso que o salmista também, irmãos, no Salmo 126, quando fala do povo, irmãos, voltando do exílio da Babilônia, irmãos, o Salmo 126 relata isso. Eles diz ali o salmista, irmãos, então, tem escravos na Babilônia, irmãos, 70 anos lá no cativeiro, numa nação idólatra, irmãos, e agora o Senhor, conforme as suas promessas, está retornando o povo para reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém. E o salmista expressa, irmãos, o que é esse retorno. Ele diz, então a nossa boca se encheu do quê? De riso, e a nossa língua de júbilo. Amém, irmãos? Não sei se você tem momentos de alegria e de júbilo, irmãos, pela preciosidade dessa salvação. E de encontrar com outros irmãos que têm esta mesma alegria. Estava contando pelo Elton, irmãos, que teve a bondade de me buscar hoje, que ontem, irmãos, eu tive a alegria, né, de voltar à primeira igreja que eu pastoreei, irmãos, em Vicente Carvalho, no município de Guarujá, irmãos. Eu cheguei lá em janeiro de 1968, faz só 50 anos, né? Era um encontro de famílias da igreja numa chácara. Então, convidado, já era a segunda vez, anteriormente não deu para ir, mas dessa vez fui. Aliás, o meu filho me levou, né? Também não tem um filho assim, né, que carrega o pai para lá e para cá. Também está na hora, né? Carreguei ele para lá e para cá, agora é a hora do filho carregar o pai. Então ele me levou até lá, irmãos, né? Descer a serra e tudo, e chegaram ali, entrando na cidade de Bertioga, irmãos, tem um lugar chamado Caruara, parece que esse é o nome, e a chácara ali. Irmãos, ó, como é gostoso, irmãos, voltar. Primeira igreja, primeiro amor, as primeiras experiências, irmãos. Mas não somente isso, irmãos, encontrar alguns irmãos daquela época, irmãs, que ao descermos do carro, adivinha como é que vieram? Com o rosto, irmão, e eu, hoje, nós nos abraçando com alegria, irmãos, ali. 50 anos mais tarde, ali, firmes no Senhor. Alguns já partiram, já estão na glória, mas estavam ali aquelas irmãs e irmãs, especialmente, irmãos, abraçando. Como é gostoso, irmãos, pertencer à família do Senhor. O mundo não conhece isto. O mundo cria uma alegria artificial, irmãos. Fala de um clima que não existe na realidade. Um clima de festa. Onde pode haver comes e bebes e tudo mais, irmãos, mas depois vem segunda-feira, ou então vem o ano novo. E começam as lutas e não tem esperança no coração, não tem nada. Mas o crente, irmãos, pela graça do Senhor, que nos alcançou, irmãos, trouxe, irmãos, a nós, irmãos, esta alegria que não vai mais passar. É por isso que, quando Paulo, irmãos, a gente entende um pouquinho, irmãos, quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, irmãos, prisioneiro da sua prisão em Roma, irmãos, ele escreve a carta e a carta tem algo distintivo. Há uma mensagem que cruza, irmãos, a carta aos Filipenses. E o que passa por ali é alegria.
Ele escreve mais uma vez: alegrai-vos. Outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Realmente, irmãos, na terra, angústia, escuridão, sombras, mas, irmãos, com a vinda do nosso Salvador, maravilhoso conselheiro, que nasceu em Belém de Judá, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, irmãos, porque Ele veio, viveu e entregou sua vida por você e por mim. A minha vida, ninguém a tira de mim. Tenho poder para dar e para reaver. Estou fazendo a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é porque Ele amou você, amou a mim. Por isso enviou o Filho dele para tomar o nosso lugar. E assim nasceu, entrou em nossa natureza, irmão, para viver aqui entre nós. Finalmente, irmãos, há mais uma coisa ainda, e ela está aqui, irmãos, no verso 4. Vamos ler juntos o verso 4. Porque o quê? Tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o seu opressor, como no dia dos midianitas. Observe bem, irmãos. Aqui fala do jugo, do jugo que pesava, da vara que feria e do cetro que oprimia. Pesava, feria, oprimia. O que o Senhor fez com todas elas? Tu quebraste. Nós estamos escravos, irmãos, fazendo não a nossa vontade, ainda que na nossa cegueira nós achamos que estamos fazendo o que nós queríamos, mas nós éramos escravos do pecado. E o escravo, irmãos, não faz o que se quer, faz o que o Senhor manda, e quem mandava em nossa vida, irmãos, era o pecado. E mesmo às vezes reconhecendo os malefícios, nunca tínhamos, irmãos, nem coragem, nem força para vencermos, irmãos, os nossos vícios e erros que, infelizmente, irmãos, infestavam, irmãos, a nossa vida. Houve um tempo em Israel que era assim. Por isso a Bíblia fala como no dia dos midianitas, irmãos. Os irmãos vão lembrar, irmãos, foi aquele tempo dos juízes, em que Israel, por causa da sua desobediência, ainda, irmãos, ali naquele início, quando estavam entrando na terra prometida, irmãos, e começaram o tempo dos juízes, irmãos, acabaram se misturando, infelizmente, desobedecendo ao Senhor, e Deus permitia que os povos se assenhorassem deles, e um deles foi os midianitas. Mas Deus um dia chamou Gideão, irmãos, aquele que dizia: quem sou eu? Sou o menor tribo de Israel, da menor tribo de Israel, de um Israel que está nessa situação. Quem sou eu? Mas o Senhor diz: vai, porque eu te mandei e eu vou lhe dar a força, e o Senhor a libertou. Mas aqui, irmãos, é algo além disto. É aqui uma ilustração do que o Senhor fez, irmãos, e daquilo que Ele faz em nosso coração. No Evangelho de Lucas, irmãos, que na verdade é uma promessa que está aqui em Isaías. Vamos ver um pouquinho para frente, capítulo 61, irmãos. Na verdade, irmãos, eu queria ler Lucas, capítulo 4, perdão. Evangelho de Lucas, capítulo 4, irmãos, o verso 14. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso de número 14, irmãos. 18, perdão. 4, verso 18. Um minutinho que está chegando. Diz aqui, irmãos, o verso 18. Vou ler o verso 18. O Espírito do Senhor, irmãos, é uma citação de Isaías, né? Está sobre mim, pelo que me ungiu para quê? Evangelizar os pobres. Que mais, irmãos? Enviou-me para proclamar libertação a quem? Aos cativos, restauração da vista dos cegos, para pôr o quê? Em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, irmãos. Nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, irmãos, que Ele veio para pôr em liberdade, irmãos, e proclamar, irmãos,
libertação aos cativos. O nosso Salvador, irmãos, fez isso conosco. Eu estava lembrando, irmãos, de uma passagem. Ela está no Salmo 107. Por favor, volte comigo lá para o Salmo 107. Agora, um pouquinho antes de Isaías, né? Esse salmo aqui, irmãos, verso 15 e verso de número 16, irmãos. Verso 15, o salmista nos exorta dizendo o seguinte: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois o que, irmãos? Porque que o Senhor fez? Ele arrombou as portas de bronze e ele quebrou as trancas de ferro, irmãos. Amém, irmãos? Se você realmente pertence ao Senhor e você parar para ver, você vai notar que foi exatamente o que o Senhor fez. O nosso inimigo, irmãos, das nossas almas, a nossa própria fraqueza, o inimigo se aproveitando disso, irmãos, ele nos mantinha presos, irmãos. Mas o Senhor veio, irmãos, e arrombou as portas de bronze. E ele quebrou essas trancas de ferro que o inimigo nos segurava, irmãos, para nos trazer plena liberdade em Cristo Jesus, irmãos. Foi o que o Senhor Jesus disse. Se numa casa existe uma pessoa valente cuidando daquela casa, alguém que é mais valente que ele entra, vence aquela valente, põe para fora e limpa aquela casa. Foi essa obra que o Senhor fez, irmãos, em nosso coração, quando Ele entrou em nosso coração, trazendo plena libertação, querido. Você está libertado? Ou existe alguma área ainda que está presa? Existe ainda algum problema não resolvido? Meu querido irmão em Cristo, clame ao Senhor, porque Ele traz uma obra completa em nosso coração. Traz plena libertação, irmãos. Qualquer porta, irmãos, que está fechada com ferro, Ele vai quebrar, irmãos, essas trancas de ferro, essas trancas de bronze, para penetrar e trazer plena libertação, irmãos. Porque só assim nós podemos desfrutar, irmãos, da plenitude, da alegria, irmãos, desta luz maravilhosa que o Senhor tem para nós. Mas todas estas bênçãos, irmãos, foram trazidas por aquele que Isaías profetizou ao dizer: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo, irmãos. As pessoas podem dizer, irmãos, é o momento de compartilhar amor, celebrar a vida, fazer nova lista de sonhos e objetivos para o ciclo que vai começar. Pode mandar cartinhas assim, dizendo hoje, boas festas, irmãos. Não existe boas festas, irmãos, a não ser para aquele que está do outro lado dessa palavrinha mas. Enquanto não houver pela fé uma mudança de um lado para o outro, lembrando que a porta é o Senhor Jesus, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Se você não vier pela fé ao Senhor Jesus, se você não deixar e se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus, você estará ainda do outro lado da porta, do outro lado dessa palavrinha mágica, onde a escuridão, a trevas, doença e angústia e ansiedade no coração. Mas só quando você atravessar essa porta pela fé, que essa porta vai girar e você entrará e achará a bênção para o seu coração. Voltando a falar aqui, irmãos, finalmente você terá a luz, essa grande luz não só para iluminar o seu coração, mas você vai notar o seguinte, que quando você começa a ler, vai para frente, começa a ler a palavra de Deus, você vai começar a entender a palavra do Senhor. Até então, era um livro fechado. Lembra que nós já falamos uma ilustração bem antiga aqui, de uma jovem que um dia se apaixonou por um rapaz. E aí, então, na verdade, ela tinha lido um livro, a
ilustração era um pouco diferente. Ela tinha lido um livro que não tinha entendido nada. Até que um dia ela encontrou um rapaz pelo qual ela se apaixonou e ficou sabendo que o rapaz era o autor daquele livro que ela tinha lido e não tinha entendido nada. Mas depois que encontrou com esse rapaz e namorou, finalmente casou, ela voltou a ler o livro e passou a entender, porque conheceu o autor daquele livro, irmãos. Quando conhecemos ao Senhor Jesus pela fé, queridos, nós conhecemos o autor da Sagrada Escritura, nosso Deus e Pai, pelo seu Espírito Santo. E uma das primeiras resultados, irmãos, de uma nova vida em Cristo, irmãos, é que passamos a ler, queremos ler, amamos ler, temos alegria em ler a Palavra de Deus e aos pouquinhos vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Além do mais, queridos, eu vou notar que Deus, na sua graça, usa passagens específicas para a minha vida e para situações específicas pelas quais eu estou passando. Às vezes, em momentos de angústia que nós estamos orando e clamando ao Senhor, e nós nos refugiamos na Palavra de Deus, lendo a Palavra, e de repente parece que um versículo da Palavra de Deus salta. É como se o Senhor, pelo seu Espírito, diz: preste atenção nesse trecho, veja a promessa que eu estou dando para você aqui. E ela vem exatamente na hora que o nosso coração está ali, irmãos. Já contei para os irmãos, já passei momentos difíceis, né, na vida, mas foi lendo a palavra do Senhor, irmãos, onde Josafá, orando ao Senhor no momento crítico, disse para o Senhor: Senhor, nós não temos mais forças, nós não sabemos mais o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para o Senhor, irmãos. Foi essa passagem que Deus usou no momento difícil da minha vida, irmãos. Eu parei aí, já contei para os irmãos, e falei: Senhor, a minha oração é como a de Josafá. Eu estou fraco, não aguento mais. Segundo, Senhor, não sei o que fazer. Mas como Josafá, Senhor, os meus olhos estão voltados para o Senhor. E é como se Deus falasse para mim o que falou para Josafá: fique quieto, deixe comigo e veja o que eu vou fazer, o que Ele vai fazer. Eu já testemunhei aqui, irmãos, que eu não fiz nada, mas o Senhor tomou a situação e mudou da água para o vinho, irmãos. Como é bom pertencer ao Senhor, irmãos. Que maravilha, irmãos, que o Senhor tenha me amado. Como é bom saber que o Senhor pensou em mim na eternidade e pensou em você na eternidade. Como é bom lembrar que esse Deus que pensou em nós e fez tudo por nós na cruz, prometeu: não te deixarei e jamais te desampararei. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Como é bom pertencer ao Senhor. É loucura, irmãos, abandonar o caminho do Senhor. É loucura ficar agarrado às coisas que passam. A imagem deste mundo, irmãos, e destas coisas que os olhos veem, passam. As coisas visíveis são passageiras, mas as que não se veem que são eternas. E caminhamos para lá. Quando eu estive ontem lá em Vicente Carvalho, irmãos, falei: o irmão presbítero tal, já faleceu. E a esposa dele já faleceu também, já partiu. E fui contando nos dedos, irmãos, vários irmãos da minha época, naquele já partiram para a glória. A minha esposa também foi, irmãos. É uma questão de tempo. E finalmente estaremos juntos na eternidade, irmãos. Esse dia se aproxima. Mas ela é, irmãos, real desde já para todos aqueles que confiam naquele que é maravilhoso conselheiro, Pai, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esta promessa cumpriu na vida do Senhor Jesus. Não quero terminar, querido, sem dizer o seguinte: se você ainda está conosco hoje,
entregou a sua vida ao Senhor Jesus, quero convidá-lo para que faça isso. Não estou convidando você para vir para uma igreja, mas tomar uma decisão e dizer lá no seu coração: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu estou sabendo do Teu grande amor que o Senhor fez por mim, morreu pelos meus pecados, veio a este mundo, pois morreu pelos meus pecados e ressuscitou por causa da minha justificação, para me dar uma nova vida. Senhor, eu quero o Senhor como meu Salvador. Quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Aceita a minha vida. Faça de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Amém? Amado Pai, que a Tua graça, que o Teu Santo Espírito, Senhor, trabalhe em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutar da luz do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, também a desfrutar desta alegria que o Senhor colocou em nosso coração. Não uma alegria do mundo, mas a alegria do Senhor, uma alegria que não vai mais passar, com Cristo no coração. E obrigado, Senhor, pela libertação plena que o Senhor faz e fez com a tua obra na cruz do Calvário. O Senhor tirou todo o peso que está no nosso coração, tudo aquilo que nos amarrava, Senhor, o Senhor retirou, quebrou as trancas de bronze que fechavam a nossa vida na perdição e nos trouxe. O Senhor, pela Tua graça e Teu poder, nos transportou, Senhor, do império das trevas, onde estávamos escravos, nos transportou para dentro do reino do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Estamos no reino do Senhor, nosso Salvador, Rei das nossas vidas. Que você se glorie nisso, creia nele como Salvador. Em nome do Senhor Jesus, Deus o abençoe. Amém.